Olá, bom dia. Meu nome é Amanda Marques, eu sou doutoranda em urbanismo pelo ProURB da UFRJ e vou apresentar o artigo Explorando as Soluções Baseadas na Natureza, Conceitos e Princípios. Esse artigo foi escrito em parceria com a professora doutora Patrícia Drake. Áreas verdes e espaços permeáveis estão sendo substituídos por concreto e asfalto, reduzindo a capacidade de absorção de água do solo e aumentando o escoamento superficial, o que contribui para a ocorrência mais frequente de enchentes e alagamentos durante chuvas intensas, fenômenos exacerbados pelas mudanças climáticas. Para enfrentar esses desafios, é essencial adotar as soluções baseadas na natureza, que se fundamentam nos serviços ecossistêmicos, na infraestrutura verde e azul, na engenharia ecológica, entre outros sistemas. Essas soluções buscam aproveitar os benefícios dos ecossistemas naturais para aumentar a resiliência urbana e mitigar os riscos ambientais, promovendo a regeneração ou renaturalização urbana. Portanto, o propósito desse artigo é enriquecer o entendimento do conceito e dos princípios que orientam as soluções baseadas na natureza, juntamente com os termos relacionados a essa abordagem. As soluções baseadas na natureza podem promover a permeabilidade do solo, a infiltração da água, o aumento da vegetação e a criação de corredores verdes nas cidades, além de contribuir para a redução do efeito da ilha de calor, a melhoria da qualidade de ar e o fornecimento de hábitat para a fauna. A implementação dessas medidas requer um planejamento urbano integrado com a participação da comunidade, das autoridades locais e de especialistas em meio ambiente. Considerar as características específicas de cada cidade e buscar soluções adaptadas ao contexto local é fundamental. As soluções baseadas na natureza oferecem uma abordagem sustentável e eficaz para mitigar os impactos negativos do planejamento urbano inadequado. Sendo assim, para a gente compreender melhor o conceito de soluções baseadas na natureza, primeiro vamos apresentar o conceito de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos, eles são benefícios diretos e indiretos que obtemos dos ecossistemas. Eles contribuem para a sobrevivência, a qualidade de vida e economia. A gestão e a valoração desses serviços visa o fornecimento deles a longo prazo, considerando a conservação da biodiversidade, a resiliência dos ecossistemas e o bem-estar humano. Ou seja, os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a sociedade e refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas. Podem trazer uma série de benefícios embutidos. No caso do exemplo, o teto verde proporciona conforto térmico e redução do consumo de energia para a residência. Ele proporciona também a retenção de água da chuva, que contribui para minimizar o escoamento superficial, contribuindo também para minimizar a ocorrência de enchentes e alagamentos. Ele pode aumentar a biodiversidade local, ele pode ser uma horta urbana, enfim, ele traz uma série de benefícios embutidos. Eles são agrupados em 4 categorias, né? A categoria de provisão, que sustenta as necessidades humanas, a categoria de regulação, que contribui para a estabilidade e o equilíbrio dos sistemas, a categoria de suporte, que mantém os processos naturais em funcionamento, e a categoria cultural, ela é relacionada à experiência humana com a natureza, ela fomenta a conexão entre o homem e a natureza. Bom, a partir do reconhecimento desses benefícios que os ecossistemas naturais oferecem aos seres humanos, aos poucos foi se construindo o conceito de soluções baseadas na natureza. O termo surgiu inicialmente em um documento do Banco Mundial em 2008 e em 2015 e 2016 a União Internacional para a Conservação da Natureza e a Comissão Europeia desenvolveram os seus próprios conceitos do termo soluções baseadas na natureza. O conceito da União Internacional para a Conservação da Natureza, ele abrange uma categoria mais ampla do território. Ele busca uma área, abranger o conceito numa área mais rural. Já o conceito formulado pela Comissão Europeia, ele é mais focado na resiliência das cidades.
No Brasil, essa discussão começou um pouco mais tarde, ela começou a aparecer apenas em 2018 e mais tarde ainda, em 2020, foi criada a Aliança Bioconexão Urbana, que foi a primeira aliança a discutir esse termo e a implementação destas soluções aqui no Brasil. Dessa aliança faziam parte uma série de instituições e uma série de ONGs. Por exemplo, a Fundação Boticário, o ICLEI, o WRI, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, entre outras instituições. Tanto o conceito cunhado pela IUCN, quanto o conceito de soluções baseadas na natureza, formulado pela Comissão Europeia, direcionam as soluções baseadas na natureza ao enfrentamento dos vários desafios ambientais, sociais e econômicos, de forma sustentável, com ações inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, que se baseiam e apoiam outros conceitos intimamente relacionados. Por isso, esse conceito é conhecido como um conceito guarda-chuva. As soluções baseadas na natureza, elas vão agir sobre a mitigação dos riscos relacionados às mudanças climáticas, a adaptação das cidades para o bem-estar humano e na redução dos riscos associados à urbanização e às mudanças climáticas. Elas são endereçadas a desafios sociais específicos, como os riscos relacionados às mudanças climáticas, aos desastres naturais, à segurança alimentar e hídrica, à saúde humana e ao desenvolvimento econômico e social. E o conceito, como eu já disse antes, ele é um termo guarda-chuva, né, com uma série de abordagens relacionadas aos ecossistemas e podem ser agrupadas em 5 categorias. Essas categorias é a categoria de restauração, a categoria de questões específicas, a categoria de infraestrutura, a categoria de gerenciamento ou gestão, né, e a categoria de proteção. Todas essas categorias elas vão buscar, né, a abordagem desses desafios sociais, né, que são aqueles desafios que eu falei no slide anterior, né, segurança hídrica, mudanças relacionadas ao clima, enfim, e isso tudo vai visar o bem-estar humano e os benefícios da biodiversidade. Bom, como eu já disse antes, é um conceito guarda-chuva, né? E aqui estão algumas das abordagens encontradas, né? Algumas das abordagens que foram encontradas relacionadas ao termo soluções baseadas na natureza. Algumas são mais conhecidas, como as engenharias verde e azul, a engenharia ecológica e a adaptação baseada em ecossistemas. Outras nem tão conhecidas para a gente. Para facilitar o entendimento, né, dessas abordagens, elas foram agrupadas nos 5 grupos de categorias, aqueles grupos que eu já mencionei antes, né? Restauração, questões específicas, infraestrutura, gestão e proteção. Então eu vou agora falar um pouquinho, né? Vou falar rapidamente sobre essas abordagens. A categoria 1, a categoria de restauração dos ecossistemas, né? A gente tem a restauração ecológica, que visa auxiliar na recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. A engenharia ecológica, né, que tem por objetivo a restauração dos ecossistemas perturbados por atividades antrópicas ou o desenvolvimento de novos ecossistemas sustentáveis, e a categoria de restauração da paisagem florestal, que é destinada a recuperar a funcionalidade ecológica em paisagens florestais que foram desmatadas ou degradadas. A segunda categoria, ela é relacionada às abordagens específicas, né, com relação ao ecossistema, e nela aparecem essas abordagens que fazem uso de boas práticas de gestão sustentável dos ecossistemas, visando a adaptação, a mitigação, a regeneração, para fortalecer a resiliência desses ecossistemas e a redução nos impactos das mudanças climáticas. Né? Nessa categoria a gente tem
adaptação baseada em ecossistemas, a mitigação baseada em ecossistemas, os serviços de adaptação climática e a redução de risco de desastres baseado em ecossistemas. A terceira categoria, né, relacionadas à infraestrutura, né, são as abordagens que têm a ver, que tratam do planejamento, construção e gerenciamento de infraestruturas, sejam elas naturais, verdes ou azuis, e buscam uma ampliação da variedade dos serviços ecossistêmicos, proporcionando benefícios à população humana. Né? Aqui a gente pode encontrar a abordagem de infraestrutura natural, a abordagem da infraestrutura verde, a infraestrutura azul e também uma ação conjunta entre as abordagens de infraestrutura verde e azul. Na quarta categoria, né, vai ser abordada a gestão baseada em ecossistemas, ou seja, são as categorias de gestão e administração dos ecossistemas. Né? Então, a gente tem a gestão baseada nos ecossistemas, que ela busca promover a resiliência e considera sempre o bem-estar humano, né, nesse gerenciamento, né, nessa administração desses recursos naturais. E, finalmente, a quinta e última categoria, ela é a proteção dos ecossistemas. Ela se refere à conservação de regiões específicas, como florestas, áreas úmidas ou costeiras, né? Seria a conservação baseada em áreas. Então, ela busca realmente conservar uma área geográfica específica que ela ainda está preservada, né? Ela busca também ter algum papel em restaurar esse ecossistema e promover uma gestão sustentável dessas regiões específicas. Com considerações finais, né? Nesse artigo a gente buscou compreender as soluções baseadas na natureza e as suas abordagens enquanto conceito guarda-chuva. Entendemos que elas são aliadas nos processos de mitigação, adaptação e redução dos riscos associados às mudanças climáticas e sempre são endereçadas aos desafios sociais, visando o bem-estar humano e a biodiversidade. No contexto das cidades, as soluções baseadas na natureza podem contribuir através de ações integrativas homem versus natureza, reduzindo os efeitos adversos do clima urbano, como as ilhas de calor e a poluição do ar, ainda buscando alguns efeitos integrados, né, como redução de alagamentos, né, redução do escoamento superficial nas cidades. Então, esses benefícios todos adversos das soluções baseadas na natureza, eles precisam ser considerados, né, na implantação das soluções baseadas na natureza dentro das cidades. Muito obrigada.